Olá a todos e bem-vindos ao PavoCast. É quarta-feira, 12 de fevereiro e esta é a nossa segunda edição do dia. Hoje vamos mergulhar na reconstrução da base democrática do Brasil. Temos um material incrível para analisar com diferentes perspectivas sobre esse momento, né? Com certeza. O Brasil, com essa longa história, né, de lidar com as diferenças políticas, buscando consenso, enfrenta agora um desafio único. É fascinante observar como o país está se adaptando após os eventos recentes. E falando em construir consensos, a Era da Nova República é um ponto de partida interessante para você. O que tornou esse período tão singular? E como ele moldou a estabilidade do país por tanto tempo? Bom, a Nova República representou um momento de transição, delicado, saindo do regime militar para a democracia. O que a torna única é a forma como diferentes grupos, até mesmo aqueles com ideias opostas, negociaram para garantir uma transição pacífica. Pense na Constituição de 88, um marco dessa era. Ela incorpora essa busca por consenso, refletindo as diversas vozes da sociedade brasileira. E isso, sem dúvida, contribuiu para a estabilidade política que marcou as décadas seguintes. Interessante. E nesse contexto, como partidos com ideologias tão distintas como o PSDB e o PT conseguiram coexistir e participar desse sistema, né? Imagino que nem sempre foi fácil. Verdade. O PSDB e o PT, apesar de ocuparem lados opostos do espectro político, entenderam a necessidade do diálogo. Eles evitaram radicalismos e buscaram pontos em comum, colocando o bem-estar do país acima das divergências partidárias. Isso não significa que não houve discordâncias, claro. Mas a busca por um terreno comum prevaleceu, garantindo a continuidade do sistema. Mas essa harmonia, por assim dizer, encontrou obstáculos no caminho, né? O que aconteceu para romper esse modelo aparentemente bem sucedido? A crise econômica global de 2008 teve um impacto profundo no Brasil, gerando questionamentos sobre o modelo econômico vigente. A partir de 2014, com a intensificação da crise e o início da Operação Lava Jato, uma série de investigações sobre corrupção que atingiu políticos de diversos partidos. A polarização política se acentuou, erodindo o espírito de conciliação que marcou a Nova República. A Operação Lava Jato, para quem não está familiarizado, desvendou o esquema de corrupção envolvendo figuras importantes do governo e de empresas estatais. A partir desse momento, o debate público se tornou mais agressivo, com as pessoas se dividindo em lados opostos. Isso, sem dúvida, dificultou o diálogo e a busca por soluções conjuntas. Exatamente. E esse clima de instabilidade culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, marcando o fim da era de conciliação da Nova República. Esse evento abriu espaço para a ascensão de figuras como Michel Temer e, posteriormente, Jair Bolsonaro, cada um com suas próprias maneiras de lidar com os desafios da democracia brasileira. Falando em Jair Bolsonaro, sua eleição em 2018 marcou o retorno da extrema-direita ao poder no Brasil, algo inédito desde a ditadura militar. O que podemos destacar de diferente na forma como ele conduziu o país em comparação aos presidentes anteriores? Bolsonaro rompeu com a tradição de negociação política que marcou a Nova República, Ele adotou um discurso de confronto, atacando as instituições democráticas e mobilizando sua base de apoiadores de forma radical. Essa postura, sem dúvida, intensificou a polarização política no Brasil, criando um clima de tensão e instabilidade. E essa tensão culminou na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios públicos em Brasília. Você poderia nos detalhar esse evento e a resposta das instituições brasileiras? A invasão dos prédios públicos em Brasília foi um ataque direto à democracia brasileira, um ato de violência inaceitável. Felizmente, as instituições reagiram de forma rápida e contundente, demonstrando a resiliência da democracia no país. O presidente Lula, empossado recentemente, condenou veementemente os atos e prometeu punir os responsáveis. Com a posse do presidente Lula, o Brasil entra em uma nova fase. O que podemos esperar de sua abordagem em relação à reconstrução da confiança na democracia? Quais os seus principais desafios? Lula tem enfatizado a importância da União Nacional, buscando superar a polarização que marcou os últimos anos. Um dos pilares de seu governo é garantir a segurança alimentar, assegurando o acesso à comida para a população, especialmente a parcela mais vulnerável. Essa política, além de combater a fome, busca fortalecer a coesão social e é essencial para a reconstrução da confiança na democracia. E o Ministério da Justiça, logo no início do novo governo, organizou um seminário sobre crime organizado e democracia, certo? Que temas foram abordados? E qual a importância desse evento? Sim, o seminário focou nas ameaças contemporâneas da democracia, incluindo o populismo, a desinformação e o crime organizado. O evento buscou conscientizar sobre os perigos que o Brasil enfrenta nesse novo contexto político e debater estratégias para fortalecer as instituições e proteger a democracia. A participação de especialistas de diversas áreas demonstra a importância de uma abordagem multidisciplinar para lidar com esse desafio, complexo. Esses debates são essenciais, especialmente quando a gente considera o papel da sociedade nesse processo de reconstrução. Afinal, não se trata apenas de fortalecer instituições, mas também de cultivar uma cultura democrática. Concordo.
Mas, na prática, como podemos garantir que a polarização e os discursos de ódio não contaminem o debate público? Que mecanismos a gente pode usar para evitar que a história se repita? Fortalecer as instituições democráticas é fundamental, né? Isso significa garantir a independência do judiciário, do legislativo e dos órgãos de controle, como o Ministério Público. Imagine, por exemplo, um judiciário que não seja suscetível a pressões políticas, capaz de tomar decisões imparciais baseadas na lei. Esse é um pilar fundamental para a democracia. E nesse processo de fortalecimento, qual é o papel da sociedade civil? Como nós, cidadãos, podemos contribuir para a reconstrução da democracia? A participação da sociedade civil é crucial. É preciso incentivar o debate público de forma respeitosa, com tolerância a diferentes pontos de vista. É importante lembrar que a democracia se alimenta da divergência, da capacidade de dialogarmos, mesmo quando discordamos. A educação para a cidadania também é fundamental, para que as pessoas compreendam a importância da democracia e como ela funciona na prática. E a desinformação? Ela se tornou uma grande ameaça à democracia. Como podemos combatê-la? Especialmente agora com a influência das redes sociais. O combate à desinformação é um dos grandes desafios do nosso tempo, né? A educação midiática é essencial para que as pessoas aprendam a identificar notícias falsas e buscar informações em fontes confiáveis. As plataformas digitais também têm um papel importante nesse processo, né? Elas precisam ser responsabilizadas pela disseminação de conteúdo falso e adotar medidas mais eficazes para combater esse problema. Falando em disseminação de informação, qual é a responsabilidade da imprensa nesse processo de reconstrução democrática? Uma imprensa livre e independente é fundamental para a democracia. A imprensa tem o papel de informar a população de forma imparcial, de fiscalizar o poder público, de promover o debate público. Garantir a liberdade de imprensa e proteger os jornalistas de ataques e ameaças é essencial para o bom funcionamento da democracia. E como podemos evitar que a radicalização e os extremismos voltem a ganhar força no Brasil? Que lições a gente pode tirar do que aconteceu nos últimos anos? A prevenção da radicalização exige um esforço conjunto de diversos atores. É preciso combater a desigualdade social, que é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento dos extremismos. Promover o diálogo interreligioso e intercultural também é fundamental, né, para fortalecer o respeito à diversidade e combater a intolerância. E olhando para o passado recente do Brasil, que lições a gente pode aprender para evitar que os erros se repitam? A história nos mostra que a democracia é frágil, né? E precisa ser constantemente protegida. Precisamos estar atentos aos sinais de autoritarismo e defender a democracia de forma incansável. Apatia e indiferença são inimigas da democracia. Mas como garantir um futuro mais justo para o Brasil? Com menos desigualdade e mais oportunidades para todos. Para construirmos um Brasil mais justo, precisamos investir em políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades. Isso significa garantir acesso à educação de qualidade, saúde, moradia e trabalho digno para todos os brasileiros. É preciso combater o racismo, a discriminação e todas as formas de preconceito. A educação, sem dúvida, é um pilar fundamental para a construção de um futuro melhor para o Brasil. Com certeza. Investir em educação é investir no futuro do país. Uma população educada é mais crítica, mais consciente dos seus direitos e mais preparada para participar da vida democrática. E olhando para o futuro, que papel as novas tecnologias e as redes sociais podem desempenhar na democracia brasileira? Elas podem ser ferramentas para o bem ou representam um risco? As novas tecnologias e as redes sociais são ferramentas poderosas, que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Elas podem facilitar a comunicação, a mobilização social e o acesso à informação. Mas também podem ser usadas para propagar notícias falsas, preferir o assédio e a violência e manipular a opinião pública. E para além dos investimentos em políticas públicas e educação, você, como cidadão, tem um papel fundamental. Uma sociedade engajada que cobra dos seus representantes e participativamente do debate público é essencial para a consolidação da democracia. Que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes nesse momento crucial para a democracia brasileira? A democracia é uma construção coletiva que exige a participação de todos. É preciso ter esperança, mas também estamos dispostos a lutar por aquilo em que acreditamos. A democracia não é um presente, é uma conquista que precisa ser defendida e aprimorada a cada dia. Que mensagem inspiradora. E com essa importante reflexão, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Esperamos que tenham gostado dessa conversa sobre a reconstrução da democracia no Brasil. Mas antes de nos despedirmos, um recadinho bopante para os nossos ouvintes. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. A gente se encontra na próxima edição. Um abraço a todos e até lá!